Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Que alegria ter você aqui mais uma vez. Mais um sábado. Esse encerramento da nossa Semana Jovem. Para a gente abrir a palavra de Deus e ouvir a voz dele mais uma vez. Queria agradecer a cada um dos irmãos que estiveram acompanhando a gente durante essa semana, que estiveram aqui, que vieram, dedicaram parte do seu tempo para poder ouvir a palavra de Deus durante essas noites. Também aqueles que, quem sabe por alguma eventualidade não puderam estar aqui, que Deus também os abençoe da mesma forma. Nós, com certeza, somos muito edificados quando a gente abre a palavra de Deus. Se você não esteve aqui durante essa semana, fica tranquilo, hoje ainda vamos abrir esse livro sagrado, ainda vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez. Eu queria te contar, se você, quem sabe, está vindo pela primeira vez, desde que a gente começou essa Semana Jovem, essa série de pregações, a gente está lendo juntos o livro de Ruth. O livro que começa não falando sobre Ruth, começa falando, na verdade, sobre a família dos seus sogros, Elimeleque e Noemi. Noemi e Elimeleque enfrentaram uma crise na sua terra, foi o que a gente leu no capítulo 1. E no meio dessa crise de fome, na cidade de Belém, na terra de Israel, eles decidiram que iriam conseguir seus alimentos, conseguir aquilo que é necessário para a sua provisão, para a sua existência. Em terras distantes, eles foram para Moabe. Moabe era a terra dos inimigos de Deus. Nós lemos durante essa semana que por dois motivos os moabitas eram considerados inimigos de Deus, e Deus pediu que o povo dele se afastasse dos moabitas. Número 1, porque os moabitas foram aqueles que negaram o alimento para Israel quando eles eram peregrinos no deserto. E número 2, porque os moabitas se envolveram com prostituição com os filhos de Deus, ali no período de Balaão, para que eles fossem afastados dos caminhos do Senhor. Por esses dois motivos, Deus pediu distância desse povo. E agora, Elimeleque e Noemi estão indo em direção a esse povo. Se tinha algo que a lei, Deuteronômio, estava falando, é que eles não podiam ser agregados, eles não podiam se misturar com o povo de Deus. Mas, além dessa família estar chegando próximo para morar com esse povo, os filhos de Noemi e de Elimeleque resolvem se casar com duas moabitas. Eles se agregam com o povo inimigo de Deus. E acontecem desastres. Primeiro desastre, Elimeleque morre. Por conseguinte, também os dois filhos deles, Malom e Quilion, morrem também. Tudo isso no capítulo 1, Noemi está devastada. E ela decide que vai retornar para Israel porque ela ficou sabendo que a seca acabou, que tem alimento lá novamente. Ela decide voltar. Uma das suas duas noras se apega a ela, Ruth, e elas voltam juntas para Israel. Ruth não é bem tratada em Israel. A gente descobre no capítulo 2 que a primeira pessoa que dá um tratamento digno para ela é um homem chamado Boaz, que é parente de Noemi. A gente descobriu que eles se encontraram, que ela foi bem atendida por Boaz, e no capítulo 3, ela faz um pedido inusitado para Boaz. Boaz, você pode ser meu resgatador, pode ser resgatador da nossa família. Uma questão de lei antiga que a gente discutiu essa semana. Boaz diz, é complexo, porque tem uma outra pessoa que tem esse direito antes de mim. Ruth queria que Boaz fosse o sustentador da família de Ruth e de Noemi e que também se casasse com ela. Aconteceu um problema, mas nós vimos ontem no capítulo 4 que esse problema foi resolvido, tudo deu certo e no final Ruth se casa com Boaz. Hoje nós vamos terminar essa história lendo os últimos versículos do livro de Ruth. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo, Ruth capítulo 4. Talvez sua Bíblia já esteja até viciada aí na Bíblia. Eu estava abrindo sozinho. Ruth capítulo 4. A partir do versículo 13 nós vamos finalizar essa história.
Queria te falar hoje sobre família e a forma com que esse livro termina, apresentando uma família. Sabe que a Bíblia é um livro de família, né? Tem uma coisa de que a Bíblia fala é sobre família. O texto bíblico começa com um casal. Esse casal se desenvolve, eles vão ter no capítulo 4 já do primeiro livro, na 4ª página da Bíblia, vão ter seu filho. O primeiro assassinato acontece com problemas familiares. A história vai se desenvolvendo e ela vai narrando não apenas um personagem, mas sua família como um todo. A gente vai ser apresentado no capítulo 12 de Gênesis a uma família que vai ser a mais importante, quem sabe, da Bíblia. A família que é o foco principal, a família de Abraão. Deus faz promessas específicas a essa família e Deus vai trabalhar ao longo de toda a narrativa bíblica com família. O livro de Ruth vai terminar falando de famílias pra gente. A gente vai conversar um pouquinho essa manhã sobre família. Ruth capítulo 4. Antes de lermos o texto, quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, sua palavra está aberta mais uma vez essa manhã. E os nossos corações também estão abertos, porque nós queremos ouvir a sua voz. Então, meu Deus, fale conosco. E, através das palavras desse livro sagrado, mude as nossas vidas. Porque nós não queremos ser mais os mesmos. Em nome de Jesus. Ruth capítulo 4, a partir do versículo 13. Começamos exatamente de onde terminou a narrativa que lemos ontem. Diz assim: assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Mais do que isso, mais do que um casamento, o livro narra, ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Se você se lembra, Ruth não teve filhos até esse ponto da narrativa. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele, no seu neto, você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Assim termina o livro de Ruth. Que final bonito! Que final bonito! Depois de tantas injustiças, como a gente conversou na noite de ontem, o livro se encerra com uma restauração muito grande. Boaz recebe Ruth como sua esposa. E agora, eles dois vão ter filhos. Vão ter um filho. Ela fica grávida. Ela tem um filho e as mulheres vão dizer a Noemi. O foco novamente volta para Noemi. É como se esse filho fosse dela, porque o texto diz que as mulheres diziam: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto. O neto será o seu resgatador. Enquanto Boaz é visto como resgatador de Ruth nesse livro, o neto, símbolo daquilo que ela havia perdido, seus filhos, seu marido, são considerados agora o seu resgatador. Mais do que isso, o versículo 17 diz que as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. A mesma palavra que ela utilizava para chamar os seus filhos, no capítulo 1. É muito bonito, porque é nesse texto, nesses curtos versículos que a gente leu, que no versículo 13 aparece a primeira ação direta de Deus no livro de Ruth, e a única. A gente conversou durante essa semana que a forma com que Deus estava se movendo, ou que Deus fazia algo nesse livro, era através das coincidências.
Aparecem coincidências em vários momentos, e essas coincidências são planejadas por Deus para que a história de Ruth ganhe o desfecho que ganhou. E é um convite que o livro nos faz a observarmos as ações de Deus, mesmo que através do que é invisível. Essa é a primeira vez, então, que uma ação de Deus vai aparecer de forma direta. Deus é o sujeito direto de um verbo de ação. O texto diz: o Senhor lhe concedeu que ficasse grávida. Deus sai das sombras para poder honrar essa devoção e essa fidelidade de Ruth. É muito bonito esse texto. Alguns estudiosos acreditam que o silêncio em relação à maternidade de Ruth durante todo o livro, desde que ela foi casada com o filho de Noemi, no início, indica que ela poderia ser, quem sabe, uma mulher infértil. E quando o texto diz que Ruth ficou grávida, está dizendo que Deus abriu também a sua possibilidade de ter filhos. É um milagre grande. Esse é um texto bastante significativo. É legal que o próprio termo para concepção, para ficar grávida, que o versículo 13 usa, que é o termo heraion, em hebraico ele faz uma rima sonora, proposital, com os nomes dos filhos de Noemi, Malom e Quilion, ligando essa bênção que está acontecendo na vida de Ruth exatamente a perca que o capítulo 1 nos apresentou. Deus está restituindo tudo aquilo que essa família perdeu. É tão bonito porque agora Ruth não tem nenhum vínculo de sangue com Noemi, mas o texto inteiro vai dizer que Noemi é a avó desse menino que nasceu. Através da vida de Ruth agora, é como se Ruth tivesse encontrado em Noemi uma mãe, e Noemi também considerado Ruth como sua filha, o que no início não havia acontecido. Mas o livro progride até esse ápice, é muito bonito. Noemi pega o menino no colo como seu neto, as outras até a apelidam como sendo a mãe desse menino. Ela recebe felicidade por tudo aquilo que lhe aconteceu. Mas sabe, o livro terminando falando sobre a família de Ruth, falando sobre a família de Noemi, falando sobre a restituição, a alegria, a felicidade que agora uma nova família conferiu à história dessas duas mulheres, me lembra de como o Novo Testamento vai relembrar a história de Ruth, também através da contagem da história de uma família. Ao longo dessa semana a gente viu como em alguns momentos o Antigo Testamento fazia referência a palavras que estão dentro do livro de Ruth. Mas eu queria te convidar a ver como o Novo Testamento vai relembrar da história de Ruth em um contexto bastante especial. Se lembra que esse texto que acabamos de ler disse que Ruth é quem vai ser que vai gerar da sua descendência o rei Davi? Mateus capítulo 1, e é o texto que eu gostaria que você abrisse junto comigo, vai desenvolver essa história, essa descendência que vai vir de Ruth. Se você puder, abre comigo Mateus capítulo 1. Evangelho de Jesus segundo Mateus, primeiro capítulo. Mateus capítulo 1. Aqui nós temos uma genealogia. Geralmente são as partes da Bíblia que, na leitura corrida, parecem ser as mais chatas, né? E que escondem muitas coisas bastante importantes. Genealogias são muito importantes na Bíblia. O relato de Gênesis capítulo 1, por exemplo, as primeiras palavras da Bíblia são descritas num formato de genealogia. Quando você chega no capítulo 2, versículo 4, o texto vai dizer que as primeiras palavras de Gênesis, as primeiras palavras da Bíblia, na verdade, eram uma genealogia, a criação.
é a genealogia dos céus e da terra. O texto de Gênesis é organizado através de genealogias. O próprio nome Gênesis evoca essa ideia. É legal que, quando o Novo Testamento vai então ser escrito, 2 dos 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, vão mencionar genealogias, a genealogia de Jesus. Os dois vão ter premissas diferentes e vão ter motivos diferentes pelos quais eles falam dessas genealogias. Por isso eles organizam da forma que organizam. A gente vai analisar a forma como que Mateus organiza essa genealogia. E por que a gente está falando da genealogia de Mateus? Porque no versículo 5, o texto diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, e Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth aparece aqui, é o Novo Testamento fazendo referência a essa mulher. Mas em que contexto? Por que Ruth está aparecendo aqui na genealogia de Jesus? Eu gostaria de te pedir que me acompanhasse na leitura desse texto. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Antes de continuar, a palavra Cristo, geralmente, no nosso imaginário, acabou perdendo o sentido que ela tem. Cristo passou a ser, quando a gente lê o texto do Novo Testamento, que é onde essa palavra aparece, passou a ser como um sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Um sobrenome. Mas não é isso que Cristo significa. Não é nem um sobrenome de Jesus, nem apenas uma palavra de pouca importância. Cristo é a forma grega da palavra hebraica Messias, que aparece no Antigo Testamento. Toda a expectativa do Antigo Testamento estava em torno de uma figura, que em alguns momentos vai ser chamada de a descendência da mulher, a partir de Gênesis 3, da semente ou do descendente. No próprio livro de Gênesis vai ganhar uma conotação de primogênito. Em outros momentos vai ganhar a conotação de o Filho de Deus, no livro de Êxodo. A partir da história de Davi vai ganhar a conotação de o Filho de Davi. E vai ser chamado principalmente de um Messias. É a figura de alguém que viria para salvar, para restaurar a humanidade. Para, como o próprio capítulo 1 de Mateus diz, para salvar a humanidade dos seus pecados. Dessa figura, e quando a gente chega no Novo Testamento, a gente é apresentado, é chamado de Jesus, que significa Deus salva. Dessa figura, que o anjo que anuncia o seu nascimento diz que deveria ser conhecido pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Cristo significa isso, significa essa figura. Quando o Novo Testamento então fala de Jesus Cristo, Jesus o Messias, Cristo, Messias não é o sobrenome de Jesus, mas é precisamente a solução para toda a expectativa que a Bíblia inteira cria em torno de um homem que salvaria a humanidade. Quando o texto fala sobre Cristo, está identificando Jesus como sendo esse. E Mateus diz: essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Genealogia. Livro da genealogia. Esse trecho poderia ser traduzido como: esse é o livro da Gênese de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que nos lembra do primeiro livro da Bíblia. É como se através disso Mateus estivesse falando, fazendo uma alusão a essa fórmula que aparece bastante em Gênesis. Se tem muita genealogia lá, eu vou fazer essa nova genealogia aqui.
Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que Mateus não está se referindo apenas à genealogia do capítulo 1 de Mateus, mas que ele está falando sobre todo o livro. O livro de Mateus é o livro da Gênesis, do Gênesis de Jesus Cristo. É onde Jesus está recriando o mundo, é onde ele está produzindo uma nova criação. Livro do Gênesis, é o novo Gênesis, o novo Gênesis do Novo Testamento. Onde a gente está experimentando uma nova criação a partir de Jesus Cristo, que é filho de Davi e filho de Abraão. É importante dizer que Jesus é filho de Abraão, porque em Gênesis capítulo 12 havia uma promessa sobre esse homem. Através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Um descendente seu vai abençoar todas as famílias da terra. E o Novo Testamento nos começa dizendo que esse descendente era Jesus. É importante também saber que Jesus é filho de Davi, porque havia uma promessa sobre Davi. E a promessa era de que ele não seria esse rei, mas que alguém viria dele. Esse alguém seria chamado filho de Davi, e ele iria reinar no trono de Israel para sempre. Ele iria estabelecer a paz mundial. E o texto do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, está nos dizendo que esse alguém é Jesus. Toda a expectativa do Antigo Testamento foi cumprida em Jesus. E para provar que essa expectativa foi cumprida em Jesus, e não apenas para isso, mas para dizer de que forma essa expectativa foi cumprida em Jesus, é que esse texto nos fornece uma genealogia, uma história da família de Jesus. Vai nos contar sobre os seus antepassados, vai nos dizer o nome deles, vai nos dizer quem eles eram, de onde vieram. Vai nos lembrar de histórias que aconteceram no Antigo Testamento. E ao passo que você lê esses nomes, o que o texto está tentando te fazer pensar é: lembre-se das histórias de cada um deles. Essa é a história da família de Jesus. Já pensou saber sobre a história da família de Jesus? Como era a família de Jesus? Como eram as pessoas que de alguma maneira conduziram o sangue até que chegasse no Messias, nosso Salvador? Como era a família de Jesus? Quem fazia parte dessa família? Parece que para Mateus é muito importante que você saiba disso antes de começar a ler a história de Jesus, a história do Evangelho. Antes de saber o que Jesus fez, saiba de onde ele veio. Saiba quem foram os seus antepassados, quem foram os seus pais, os seus parentes, os que vieram antes dele. De quem Jesus tem um sangue. De que tipo de pessoa Jesus veio. Quem sabe, lendo esse texto, a expectativa dos leitores seja: eu posso então imitar a conduta da família de Jesus. Posso então ser mais semelhante àqueles que foram os seus antepassados. Porque assim, alguém como Jesus vai também ser gerado, ser produzido da minha família. O texto está nos mostrando de quem Jesus veio. E diferente das genealogias encontradas no livro de Gênesis, a mais famosa certamente é a do capítulo 5, que vai dizer, vai ter uma fórmula mais ou menos assim: fulano viveu X número de anos. Depois disso vai dizer que ele teve X filho. Depois disso, ele viveu mais X número de anos. Toda a sua vida foi de X número de anos e ele morreu. E vai passar para o seu filho. E vai dizer, ele viveu X número de anos, depois teve tal filho, viveu mais X número de anos, o total foi esse e ele morreu. Fórmula principal, da principal genealogia de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Mas diferente dessas genealogias do passado, essa genealogia tem uma fórmula diferente. A fórmula é: Abraão gerou Isaac, versículo 2. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Apenas um gerou o outro.
e passa para frente. Mas essa genealogia, bem como as outras da Bíblia, elas são muito significativas pelas quebras que acontecem na fórmula que está acontecendo. Ou seja, o texto está dizendo, fulano gerou outro, gerou outro, gerou outro, gerou outro, mas existem quebras dentro dessa genealogia. Essas quebras trazem a mensagem especial da família de Jesus. 4 grandes quebras. 4 grandes quebras acontecem nessa genealogia. Existem outros detalhes que tornam essa genealogia muito interessante. Ela é dividida em 3 sessões de 7. Aliás, de 14. O texto vai dizer que 14 gerações elas vão acontecer, e depois mais 14 gerações, depois mais 14 gerações. Acompanhe o versículo 17 comigo. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia são 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, até o Messias, são 14. 14 é um número bastante especial aqui. Muito especial. 14 é a junção de 7 mais 7. Você tem o primeiro 7 mais 7, o primeiro 14, depois 7 mais 7, o segundo 14, depois o terceiro 7 mais 7, o segundo 14, e para completar o último sétimo, essas 3 sessões de 14 conduziram a Jesus, o 7 perfeito. Essa sequência de 7 também lembra bastante uma profecia de Daniel, capítulo 9, que falava sobre 70 semanas para que o povo fosse liberto do exílio. Tenho pouco tempo para falar sobre isso, mas na época que Jesus chegou, o povo de Deus não entendia que o exílio tivesse acabado quando eles voltaram da Babilônia. É possível de você encontrar no imaginário deles a ideia de que eles ainda estavam em exílio. Alguns desses motivos são fáceis. Quando o templo foi reconstruído, a glória de Deus não voltou para o templo. Uma das promessas do exílio era de que as tribos seriam reajuntadas, e isso não aconteceu. É interessante que eles continuavam escravos de outras nações, de Roma. O exílio continuou. Mas o que o texto está mostrando para a gente é que depois disso tudo, você chega no 7 perfeito. Depois das 70 semanas de anos, você chega no momento exato onde alguém viria para libertá-los do exílio. Jesus. Essa é a expectativa. É uma estrutura muito bem feita, mas por fim, as 4 quebras que acontecem nessa genealogia mostram 4 nomes diferentes dentro da lista de nomes de Mateus capítulo 1. Número 1, no versículo 3, diz: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Versículo 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Versículo 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. 4 quebras: Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. Por que 4 quebras aqui? O texto está sempre dizendo fulano gerou ciclano, mas para dizer, em alguns momentos, gerou alguém que era filho de Tamar. Enfatizam-se 4 mulheres aqui. E é engraçado porque todas essas pessoas narradas, que são apenas homens, todos eles tinham suas esposas. Todos eles geraram seus filhos a partir de uma mulher. Mas por que apenas 4 são mencionadas? Bom, já era diferente de você terem 4 mulheres mencionadas. Isso não acontece no mundo antigo. Por si só já é uma mensagem de que essa família que Jesus vai criar agora
O reino dele é composto por homens e mulheres e eles são iguais. Os dois têm o mesmo valor. E enquanto o mundo não os menciona juntos nos mesmos textos, o texto do Novo Testamento vai mencionar. Só que mais do que isso, se escolhem 4 mulheres bem específicas para serem mencionadas. E as quatro das mulheres não são do povo judeu. Nenhuma das 4 mulheres fazem parte do povo de Deus. Tamar e Raabe, as 2 primeiras mencionadas, elas são cananeias. Ruth é moabita. E o texto vai dizer, no versículo 6, não mencionando o nome Batseba, mas vai dizer aquela que havia sido mulher de Urias. E Urias era heteu. Essas 4 mulheres estrangeiras antecipam então o fato de que o final do livro de Mateus vai dizer que a missão de Jesus é universal, é para todas as nações. Isso é muito bonito por si só, mas existe mais dentro disso. 4 histórias selecionadas. 4 histórias bastante controversas. Tamar, mencionei ao longo dessa semana. Tamar é uma mulher que foi conhecida por enganar o seu sogro. Ela tinha direito de receber um irmão do seu falecido marido para se tornar o seu próprio marido. O seu sogro negou isso. Então ela diz: eu não vou ficar sem descendente. O sogro dela estava sendo negligente para que ela não tivesse filhos. Ela disse: eu vou fazer algo então. Ela se veste de prostituta. Ela se oferece para o seu sogro disfarçada. O seu sogro não percebe isso. E o seu sogro a engravida. E agora ela fala: olha, esse filho é seu. Você foi negligente em me dar um dos seus filhos, como a lei pedia. Pois é, esse filho é seu. Essa história está narrada em Gênesis. O sogro dela, qual era o nome? Judá. Já ouviu essa história, né? Jesus veio da tribo de Judá. Pois é, Jesus é conhecido por ser da tribo, por ser da família desse homem negligente, com esse tipo de passado. É no meio da genealogia, da história da família de Jesus, que é contada a história de Tamar. Ela vai ser mencionada. Ela vai ganhar um destaque aqui. Mais do que isso, versículo 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A mãe de Boaz, segundo o texto de Mateus capítulo 1, Raabe sempre que vai ser mencionada no Antigo Testamento, no livro de Josué, o texto vai fazer questão de lembrar que tipo de vida Raabe levava. Nunca menciona apenas o nome Raabe. É sempre Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta, porque Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó, se você se lembra da história. E Josué foi invadir Jericó, mas Raabe foi a única que deu espaço para que os espias de Israel se abrigassem. E no meio dessa história toda, o povo de Israel diz que vai ter compaixão dela. Então, quando destruírem a cidade, Raabe vai ser salvo. E ao fim disso, Raabe vai ser incluída na família de Israel. Raabe vai entrar para o povo de Deus. E é de Raabe que vai vir a descendência de Jesus. A prostituta. Passados terríveis. Terceira mulher mencionada, Ruth. Lemos a história dela durante essa semana. Uma história de sofrimento, trágico, injustiça. Uma história de onde no capítulo 3, você tem que ver ela saindo às escondidas ali do seu pedido de casamento com Boaz, porque ele poderia parecer aos olhos de outros também controverso do ponto de vista sexual. Mais uma mulher com um passado sexual controverso. Na família de Jesus. E o texto está dando um destaque para isso. Por fim, a última do versículo 6. Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Perceba que o texto nem a chama pelo nome, a gente sabe o nome dela, Batseba. Mas o texto nem diz o nome dela. O texto diz aquela que havia sido mulher de Urias, para poder te lembrar da história dela. Que comumente é retratada como tendo sido aquela que adulterou com Davi.
Ela não tinha nem o poder de escolher fazer o que fez com o rei. Ou fazia ou morria. Batseba foi vítima de um abuso por Davi. O rei que a forçou a fazer o que ele queria. Ótimo. Isso é verdade. Aliás, se eu fosse Deus, eu não perdoava esse tipo de isso aqui é só de pensar. Isso é verdade. Isso é verdade. E é exatamente esse tipo de sentimento que esse texto gera em nós. Um bando de gente indigna. Um bando de gente que não merece de maneira nenhuma isso. E aí, enquanto o texto vai dizer pra gente, olha a família que Jesus veio. É Jesus, certo? Olha o tipo de gente que compunha a família de Jesus. Uma ótima colocação, Davi não merecia ir para o céu. Nem mesmo Ruth, nem mesmo Raabe, nem mesmo Tamar, ou nem mesmo nenhum dos outros. Nenhum deles mereciam. Passados diversos, pecados terríveis, cada um com sua história de vida mais polêmica que a outra. Essa genealogia tem uma mistura de pessoas de todos os lugares possíveis. Gente que era inimiga do povo de Deus. É a genealogia que Ruth vai ser mencionada, que também era uma moabita, como eu disse, inimiga do povo de Deus. O texto dá destaque para isso, para nos lembrar. Além de pessoas vindas de todos os lugares possíveis, são pessoas que a Bíblia disse para que Israel não se misturasse. Além disso, são pessoas com históricos dos mais diversos possíveis. Negligentes, adúlteros, prostitutas, abusadores. E Jesus aparece ao fim dessa genealogia como um herdeiro dessas origens, desse passado todo. E escolheu, tendo a possibilidade de escolher qualquer família para nascer, escolheu justamente essa. Sabe por quê? Porque só existe esse tipo de família. Só existe um tipo de família. O tipo de família quebrada. Não existem pessoas perfeitas. Não tinha como Jesus nascer numa família perfeita, porque não existe. Não tinha como Jesus nascer numa família melhor, porque famílias apenas mudam. Pessoas apenas mudam o nome dos erros, mas os erros permanecem. Se tem algo que nos iguala, são nossos erros, são nossos passados. Todos temos. Se tem algo que nos iguala, é que se aquele que está sentado do seu lado agora soubesse de você o que você sabe a seu respeito, talvez ele se recusaria a sentar do seu lado. Mas se ele olhasse para si, talvez isso faria se igualar a você. Todos somos marcados por passados, todos somos marcados por histórias, por origens que nos denunciam da pior maneira possível. Como foi dito, não merecemos salvação, graça, nada disso. Mas sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com você ao fim dessa semana. É que se Jesus poderia ter escolhido nascer, ou se Jesus poderia ter escolhido aparecer na terra como um homem já formado, como o próprio Adão, vocês se lembram? Não teve uma mãe, não teve uma origem, uma família. Jesus podia ter escolhido vir à terra dessa maneira. Mas se ele escolheu vir numa família quebrada como essa, foi para mostrar que tem lugar para todo tipo de gente na família de Deus. Todo tipo de gente tem lugar na família de Deus.
passado não interessa. Tem lugar para você na família de Deus. Porque tem lugar para abusadores, tem lugar para prostitutas, tem lugar para assassinos, tem lugar para imorais, tem lugar para depravados, tem lugar para todo mundo na família de Deus. Porque só tem gente assim. E é aqui que reside o escândalo da graça de Deus. Onde ninguém tem poder, ninguém tem autoridade para olhar para você e julgar o seu passado, porque somos todos iguais. Isso nos iguala aqui. Ah, mas a roupa da amigo. Ah, mas cara, não tem conduta pior do que a nossa. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Essa é a história de uma família antiga apenas, ou é a sua e a minha história também, contada com outras palavras? Mas isso aqui é um retrato da graça. Porque se tem lugar para pessoas desse tipo na família de Deus, tem lugar para você também. Graças a Deus. Tem lugar para você também. Essa manhã Deus está fazendo um convite através desse texto. Um convite para pessoas que querem assumir seus lugares na mesa do Pai. Pessoas como Ruth, que estudamos durante essa semana, excluídas do povo de Deus, nascidas num povo inimigo, vistas como pessoas com históricos horríveis, como nós temos também, mas que foram agregados à família de Deus pela graça. Pessoas como Tamar, se veste de prostituta, se vende para o seu sogro para poder conseguir um filho, e é incluída na família de Deus também. Gente traumatizada, sem ter possibilidade de reagir, como Batseba. E tem lugar para gente assim também, ferida pelos outros. E da mesma forma tem lugar para o Davi, aquele que fez isso também, porque a graça de Deus é capaz de cobrir qualquer erro de passado que nós tenhamos. Tem lugar para todo tipo de gente na família de Deus. Eu não sei que tipo de desculpa você pode arrumar no seu coração para poder dizer não tem lugar para mim. Não sei qual é a lista de pecados que você pode me fazer para poder dizer, mas Deus não olha para a minha vida, mas eu quero te afirmar com certeza. O que esse livro está nos mostrando é que tem lugar para você na família de Deus. E Deus quer. Esse é o desejo de Deus. Não há título que Deus mais gosta de ser chamado do que o título de Pai. Termino lendo Hebreus, capítulo 1. Vemos, porém... Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha, presta atenção, que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, Jesus. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Olha o raciocínio desse texto. Tanto o que santifica, Jesus, quanto os que são santificados, agora, na era da graça, todos eles vêm de um só, de Deus. A origem de Jesus, o texto diz, é a sua também. Tanto o que santifica, quanto os que são santificados, vêm de um só, de Deus. Deus nos dá uma nova identidade, somos membros de sua família. E o texto continua dizendo, é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos.
Tem motivo para que Jesus se envergonhasse de nos chamar de irmãos. Motivo não falta, mas a Bíblia diz que Jesus não se envergonha. Ao contrário, nos declara participantes da sua família. Nos declara vindos da mesma origem que Ele, vindos de Deus. Não tem pecado que o sangue de Jesus não possa apagar. Não tem passado que a graça de Jesus não possa cobrir. Não tem erro, não tem abuso, não tem o que for que a graça de Jesus não possa curar. Não tem trauma do passado que Jesus não possa ressignificar. Não tem nada que Jesus não possa fazer novo. Não tem ninguém que não possa ser incluído na família de Deus. Ninguém. Ninguém. Seja você um adventista de 40, 50 anos, que conhece esse livro aqui muito melhor do que eu. Ou seja, você é alguém que nunca nem tomou a decisão de entrar por aquelas águas. Ninguém. Não tem ninguém que não possa ser aceito na família de Deus. E o que precisava ser feito para que isso acontecesse já foi feito. Agora está nas suas mãos. E não é estar nas suas mãos cumprir a lei, não. Não é estar nas suas mãos fazer as coisas certinhas, não. Não estou falando que está nas suas mãos vestir a roupa certa para poder ser aceito diante de Deus, não. Quando Raabe foi descoberta, foi salva, ela estava escondendo os homens na sua casa porque achou que eles iriam também contratar um de seus serviços. Foi nesse contexto que Deus trouxe ela para o seu próprio povo. Não esperou Raabe mudar. Ah, mas eu ainda não estou digno o suficiente. Mas eu ainda não estou pronto. Amigo, não, Deus não está pedindo gente pronto. Pronto por quê? Deus não pediu ninguém pronto. Ou pediu? Ah, mas eu ainda não estou preparado. Amigo, Deus não está te pedindo para você se preparar. Quem prepara é Deus. Enquanto dois homens entram na casa de Raabe e ela achando que vão contratar os serviços dela, esses homens estão levando salvação para ela e é ali que ela é salva. Naquele contexto, não precisa se preparar para nada. Vem para Jesus, vem para a mesa do Pai, vem ser filho novamente, vem entrar na família de Deus. Estou falando para o adventista que já está aqui há muito tempo, que já está cansado de ouvir gente falando sobre isso aqui, ou estou falando para alguém que nunca nem se batizou na igreja, estou falando para alguém que quem sabe está ouvindo isso aqui pela primeira vez, que seja, amigo. Vem para a família de Deus, vem ser filho de Deus, vem viver essa vida onde Deus não se envergonha de te chamar de filho e onde Jesus não se envergonha de te chamar de irmão. O que está faltando para você? Para Deus não falta nada, Ele já fez de tudo. Não espera estar pronto, que pronto ninguém está, amigo. O que falta para você fazer parte da família de Deus? Esse momento vai ser encerrado com a música. Quero te fazer um convite diferente. Como uma família, como gente que entende que é do mais tipo de quebrados possíveis. E eu só estou falando para esse tipo de gente. Se você não se encaixa, não precisa ouvir essa parte. Mas se você se encaixa no tipo de gente parecido com esse histórico aqui da família de Jesus, meu convite é para você. Enquanto essa música é cantada, você gostaria de falar assim: olha, eu tenho um passado terrível, eu tenho uma origem quebrada também, mas se Jesus pode me fazer ser um dos seus irmãos, se Jesus pode me encaixar dentro da sua família do jeito que eu sou, eu quero. Eu quero fazer parte da família de Deus, seja você quem for. Eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero ser chamado de irmão e ouvir Jesus não se envergonhar de me chamar de seu próprio irmão. Eu quero ouvir Deus me chamar de seu filho e poder chamá-lo de pai. Eu quero me permitir sentar na mesa do meu pai, do meu Deus, como parte da família dele. Se você deseja isso para a sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente enquanto essa música é cantada. Ao final nós vamos orar juntos como uma grande família de pessoas quebradas, que não merecem, como foi dito ali, que não merecem céu, que não merecem graça, que não merecem ser vistos por Deus, que não merecem ser parte dessa família, mas que são. Porque Deus nos faz assim.
Uma comunidade de famílias quebradas, de pessoas quebradas, com o pior histórico possível. É até perigoso estar dentro desse lugar aqui, porque as pessoas ao redor são terríveis. A não ser pelo fato de que a graça alcança cada um de nós. Essa manhã quer se manifestar mais uma vez. Se é seu desejo fazer parte da família de Deus, seja quem for você, meu convite é para que você venha aqui à frente. No final dessa música nós vamos orar juntos. Deixe Deus falar ao seu coração, te chamar de filho mais uma vez e te incluir na sua própria família. Amém.
capítulo 8, Paulo escreve assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, observa isso, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Afinal de contas, Ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Vou deixar com você as palavras do apóstolo. Confortam o coração de todo aquele que entendeu. Não pode fazer absolutamente nada para ser agregado na família de Deus. Mas que, no meio dessa impossibilidade, pode Ele dar uma graça. Não é pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. O apóstolo disse: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Responde para ele: é Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O apóstolo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai fazer uma série de perguntas e é importante ouvir essa resposta aqui. Mas sua vida depende disso aqui. Quem pode te separar do amor de Cristo? Ele vai perguntar: será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou o perigo? Ou a espada? E ele vai fornecer então a resposta. Presta bem atenção: que pode te separar do amor desse Deus? Romanos 8, 37, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que alguém pode te separar se não foi ninguém que te uniu? Foi Deus. Se tem uma coisa que Deus não quer, é se separar de você. Amém. Muito pelo contrário. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu dizendo: eu te amo tanto que eu prefiro morrer do que viver sem você. A Bíblia diz que Deus nem morre, mas seja lá como, criou uma regra no universo para que pudesse morrer. Para através disso dizer: eu prefiro morrer do que viver uma vida distante de você. Quero você na minha família. Quero te chamar de filho. Eu quero, Jesus disse, ter você como meu irmão e não me envergonhar de dizer isso. Mesmo que as suas ações me deem motivo para me envergonhar, eu não me envergonho, porque eu cubro as suas ações com a minha graça. Eu cubro os seus pecados com o meu amor. Meu sangue é suficiente para resgatar você. Seus pecados não me assustam. Quando eu toco em você, leproso por conta dos seus pecados, eu não fico imundo. Na verdade é você que fica limpo. Amém. Quem nos separará do amor de Deus? Feche seus olhos. Querido Senhor, estamos diante de Ti como uma grande família de homens e mulheres quebrados. E como foi bem dito, não merecem salvação. E se dependêssemos do que a gente merece, que futuro teríamos, meu Deus? E isso nos torna iguais. Iguais, todos os que estão dentro desse prédio, inclusive iguais aos que estão lá fora também. Todos quebrados. E se dissemos que os que estão aqui dentro são diferentes porque conhecem a lei, bom, são iguais da mesma forma porque não aguardam. Não guardamos, Senhor. Estamos aqui para te admitir que os adventistas do sétimo dia, que falam de lei, também não conseguem guardá-la. E isso nos torna iguais.
Mas não estamos aqui para te implorar seu perdão, meu Deus, porque contra qualquer tipo de lógica, sem que tivéssemos que te implorar ou te pedir, o Senhor já proveu a graça para nós. Amém. Nós não estamos aqui para implorar que o Senhor nos olhe. Não, estamos aqui para te receber como nosso Pai, que o Senhor já nos deu o direito de sermos filhos. O texto bíblico, Senhor, é tão diferente de qualquer lógica desse mundo. Deus nenhum fez isso, em nenhuma cultura, mas o nosso Deus nos fez. Amém. Hebreus nos diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão. Mãe, cadê a minha blusa? Obrigado, Senhor, por tão maravilhosa graça. Inclua-nos hoje na sua família. Faz-nos viver como seus filhos, meu Deus. E quando a gente cair e se esquecer, filhos não perdem certidão de nascimento, não deixam de ser filhos pelos seus erros, pelas suas quedas. Apenas nos lembre de quem somos filhos e nos restitua, Senhor, ao lugar de onde sempre insistimos de sair. Nos abraça, meu Deus. Enxuga as nossas lágrimas que o pecado nos põe. Nos faz filhos e filhas tão apaixonados pelo nosso Pai que desejam trazer outros para esse lugar também. Se há alguma insegurança, algo que nos impede, Senhor, algo que ainda nos segura, uma vida de órfãos, longe do nosso Pai, elimina agora, meu Deus. E nos acolhe nessa sua família de pessoas quebradas, mas que são restauradas pela sua graça, em nome de Jesus. Amém.